Acompanhamos a trajetória de cada um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo no último vídeo. Compreendemos que todos eles eram homens simples e humildes, provenientes de diversas profissões, como pescadores, agricultores e artesãos. Abandonando seus meios de vida, eles se comprometeram a seguir seu mestre, Jesus, e, posteriormente, tornaram-se testemunhas da sua ressurreição, incumbidos de disseminar o evangelho por toda a parte. Enfrentaram provações severas, suportando perseguições e, finalmente, o martírio por sua convicção religiosa. Suas vidas e, frequentemente, suas mortes trágicas permanecem como profundos testemunhos de sua entrega a Cristo, espelhando tanto sua lealdade inabalável quanto a intensidade da crueldade humana. Viramos a incrível trajetória de João, Tiago, seu irmão, e Tiago, o menor, e a emocionante história de Pedro. Agora vamos conhecer as incríveis histórias de Judas Tadeu, André, Filipe, Simão, o Zelote, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Judas Iscariotes. Judas Tadeu, também conhecido como Lebau, Tadeu ou Judas, filho de Tiago, figura entre os apóstolos menos mencionados na Bíblia. Contudo, seu legado e contribuições são significativos. Na última ceia, ele buscou compreender plenamente a mensagem de Jesus, demonstrando um anseio por apreender os mistérios do reino. Após a ressurreição de Jesus, Judas Tadeu viajou extensivamente para compartilhar o evangelho, concentrando-se particularmente em regiões como a Mesopotâmia e a Pérsia. Reconhecido como o autor de uma breve, porém impactante carta no Novo Testamento, ele exortou os crentes a se manterem firmes em sua fé e a praticarem o amor fraternal. A tradição cristã varia ao relatar sua morte. Alguns relatos afirmam que ele foi martirizado ao lado de Simão, enquanto outros sugerem que ele foi apedrejado ou morto com um machado, um método brutal de execução na época. Independentemente dos detalhes exatos, a morte de Judas Tadeu é considerada um testemunho de sua devoção a Cristo. Hoje, ele é venerado como o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas, personificando a esperança que perdura nas circunstâncias mais sombrias. André, irmão de Simão Pedro, compartilhou um forte laço com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. Conhecido por sua humildade, André frequentemente atuava discretamente nos bastidores. Ele desempenhou um papel em eventos significativos, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes a Jesus, culminando em uma demonstração milagrosa do poder divino. André é consistentemente listado entre os primeiros apóstolos nos evangelhos, sublinhando sua importância. Após a ascensão de Jesus, André viajou como missionário, aventurando-se supostamente em regiões como a Escócia e a Grécia, onde é considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. A tradição afirma que André sofreu martírio em Patras, na Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em forma de X, agora conhecida como a Cruz de Santo André. Essa forma singular de crucificação foi solicitada pelo próprio André, que se sentia indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais foram posteriormente levados para a Escócia, onde seu legado continua a ser honrado. Filipe, natural de Betsaida, assim como Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo, sendo frequentemente referido como Filipe de Betsaida, distinção que o diferencia de outros com o mesmo nome. Filipe está ligado a eventos importantes nos evangelhos, um dos quais envolveu Jesus questionando-o sobre como alimentar uma grande multidão. Diante de uma tarefa aparentemente impossível, Filipe respondeu considerando os recursos disponíveis, revelando sua perspectiva humana prática. Contudo, Jesus realizou o milagre, multiplicando pães e peixes para alimentar milhares. Após a ressurreição de Jesus, Filipe continuou a propagar o evangelho. Ele viajou para Samaria, realizando milagres e batizando muitos em nome de Jesus. Embora a Bíblia forneça detalhes limitados sobre a vida posterior de Filipe,
A tradição sustenta que ele foi martirizado por crucificação e apedrejamento em Heracleia, no Pontus, sob a perseguição do imperador Domiciano, por volta de 80 d.C. Simão, frequentemente referido como Simão, o Zelote, possui uma identidade singular, possivelmente ligada aos Zelotes, um grupo nacionalista judeu que se opunha fervorosamente ao domínio romano. Essa associação sugere que Simão pode ter nutrido fortes convicções políticas e religiosas acerca da independência de Israel. No entanto, após seu encontro com Jesus, Simão redirecionou seu fervor para a disseminação do Evangelho. Detalhes sobre sua vida e morte permanecem escassos nas Escrituras. A maioria das tradições concorda que ele sofreu uma morte brutal, com alguns relatos afirmando que ele foi torturado e cortado ao meio durante a perseguição romana. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu primeiro encontro com Jesus, conforme registrado no Evangelho de João, foi marcado pelo reconhecimento de Jesus de seu coração honesto. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu viajou para a Índia para pregar, onde teria convertido muitas pessoas ao cristianismo, atraindo a ira do rei Ai, um governante pagão. A tradição sustenta que Bartolomeu acabou sendo martirizado, com um relato afirmando que ele foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo. Seus restos mortais foram exibidos publicamente como um aviso a outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de se tornar um apóstolo, Mateus, conhecido como Levi, exercia a profissão de cobrador de impostos em Cafarnaum, uma ocupação amplamente desprezada pela sociedade da época. Era considerado um marginalizado social devido à sua profissão. Seu encontro com Jesus transformou radicalmente sua vida, levando-o a entregar sua função e seguir Cristo de todo o coração. O Evangelho de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento, é uma obra literária de suma importância para a teologia cristã. De acordo com as primeiras tradições cristãs, após a ascensão de Jesus, Mateus viajou extensivamente para pregar o Evangelho. Seu trabalho missionário supostamente o levou a diversas regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, onde continuou a disseminar a mensagem de Jesus com zelo. No entanto, os relatos de sua morte variam amplamente. A tradição mais aceita sugere que ele foi martirizado na cidade etíope de Canaã, enquanto celebrava a missa. Mateus foi morto com uma espada, entregando sua vida a serviço de sua fé. Seu legado perdura através de seu evangelho, que continua a oferecer sabedoria e orientação espiritual aos cristãos em todo o mundo, servindo como um profundo exemplo de como Deus pode redimir e transformar vidas para sua glória. A jornada de Mateus, de cobrador de impostos a apóstolo, nos recorda que Deus chama pessoas de todas as esferas da vida para participar de sua missão redentora, independentemente de seu passado. Tomé, o discípulo cético, mas fiel Tomé, frequentemente referido como Dídimo ou o Gêmeo, estava entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador da Galileia, Tomé era conhecido por sua sinceridade e abordagem cautelosa da crença, bem como por seus momentos de dúvida. Tomé é mais famoso por sua hesitação em aceitar a ressurreição sem provas tangíveis, uma reação que mais tarde lhe valeu o título de Tomé, o incrédulo. Após a morte e ressurreição de Jesus, Tomé expressou sua incredulidade, insistindo que só acreditaria depois de tocar as feridas do Cristo ressuscitado. Em resposta, Jesus convidou Tomé a ver e tocar as feridas, levando Tomé a proclamar: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Após esse encontro, sua fé se tornou firme e corajosa. A tradição oriental o aponta como o responsável por levar o evangelho à Índia. Lá, fundou igrejas, batizou crentes e enfrentou desafios culturais e linguísticos, realizando milagres e debates. Sua influência marcou a história do cristianismo indiano. Tomé morreu como mártir na Índia.
transpassado por lanças enquanto orava, perto da cidade de Chennai. Um santuário foi erguido em sua memória. Sua vida demonstra que a dúvida pode ser o ponto de partida para uma fé profunda, e que Deus usa até os mais hesitantes quando abertos à verdade. Tomé, o apóstolo da dúvida, tornou-se o apóstolo da coragem e do compromisso até a morte, levando cura e esperança a terras distantes. Nenhum nome entre os 12 carrega a sombra de Judas Iscariotes. Escolhido por Jesus, ele testemunhou milagres e ensinamentos, sendo o responsável pelas finanças do grupo. No entanto, a traição se instalou em seu coração, vendendo Jesus por 30 moedas de prata e o entregando com um beijo no Getsemane. Após o ato, Judas sentiu profundo remorso, tentando devolver o dinheiro e confessando seu pecado. Mateus 27:4. Mas em vez de buscar perdão, afundou-se na culpa e tirou a própria vida. Mateus 27:5. Atos 1:18. O campo comprado com o dinheiro da traição, chamado Aceldama, campo de sangue, tornou-se símbolo de rejeição ao Salvador. A morte de Judas foi espiritual e física, isolado pela culpa sem buscar a misericórdia oferecida por Jesus, ao contrário de Pedro, que negou o Senhor, mas encontrou perdão. Judas serve como um alerta para todas as gerações, representando aqueles que caminham com Jesus sem verdadeira entrega, vendo milagres sem transformação do coração, e que, por ambição ou outros motivos, se perdem no caminho. A história de Judas Iscariotes serve como um sombrio lembrete de que proximidade física com Jesus não garante a verdadeira fé. Sua traição, motivada por frustração e ganância, demonstra a perigosa troca do eterno pelo imediato. Suas escolhas, culminando na entrega de Jesus, ecoam como um alerta sobre a possibilidade de se perder, mesmo estando perto da luz. A cruz estava aberta para ele, mas ao virar as costas, perdeu a maior oportunidade de redenção. O sangue dos apóstolos, derramado por sua fé, tornou-se semente para o crescimento do cristianismo. Suas histórias, preservadas pela tradição da Igreja, testemunham a transformação que provocaram em comunidades inteiras. Por meio deles, o cristianismo se tornou uma fé global. O legado dos apóstolos nos desafia hoje, chamando-nos a viver com a mesma entrega que demonstraram. Eles não buscavam glória terrena, mas apenas obedecer à voz do Mestre. Agora descansam na eternidade, aguardando o dia em que todo joelho se dobrará diante de Cristo, o Senhor que amaram até a morte. Que a paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Se inscreva no canal, para não perder mais histórias poderosas como essa. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e as pessoas da sua igreja.